Paulo César Carpegiani está de volta ao comando do Flamengo. Foi com ele que o rubro-negro conquistou a Libertadores e o Mundial de Clubes em 81. O anúncio do novo treinador aconteceu uma hora depois do pedido de demissão do colombiano Reinaldo Rueda, que aceitou comandar a seleção do Chile. Essa será a terceira passagem de Carpegiani pelo Flamengo. No período de 81 a 83, ele foi campeão da Taça Libertadores e do Mundial de Clubes. Depois retornou ao Flamengo no ano 2000. Nas duas passagens pelo rubro-negro, foram 138 jogos, sendo 83 vitórias, 31 empates e 24 derrotas. No ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, o treinador de 68 anos se destacou no comando do Bahia. Estreou em outubro e evitou o rebaixamento. No fim do torneio, o tricolor baiano chegou a brigar por uma vaga na Libertadores. A apresentação de Paulo César Carpegiani está prevista para esta tarde. Marco Aurélio Carvalho, tudo bem? Boa tarde. Confirmado, então, o que você disse aqui no dia 18, no RR. 18 de dezembro. Rueda foi mesmo para o Chile. Pois é, o que dizemos no dia 18, o que dissemos no dia 18 de dezembro? Eu explico. O Flamengo tinha jogado aquela partida de tanta tensão fora do estádio. É bom que você diga que os jogadores do Independente dentro do campo não foram prejudicados, mas tensão fora do estádio e algum nível de tensão dentro das arquibancadas no dia 13 de dezembro. Dia 17, o programa Fantástico da Rede Globo de televisão mostrou cenas das câmeras de segurança com os torcedores invadindo, toda aquela cena dantesca, preocupante. No dia seguinte, eu estava aqui no Repórter Rio e disse que Rueda e a família dele, bem como alguns jogadores do elenco também, teriam ficado muito assustados com o que viram e que a partir daquele medo, Rueda passou a negociar com a seleção chilena. Seleção essa chilena que vinha conversando com o Rueda, tentando conversar com ele. Desde o final de setembro ele não dava bola. Passou a dar bola, passou a negociar. E olha, não dá para criticar o Rueda no sentido, poxa, foi antiético. Tá? Ele jogou o jogo do negócio, isso é business. Ele queria atrasar o máximo possível para diminuir a multa rescisória e sair ele e a seleção chilena com o mínimo de prejuízo. São coisas dos negócios. O torcedor tem aquela visão um tanto romântica, mas nessa hora o que vale mesmo é a história do negócios, amigos e até clubes à parte. E a família pesou um pouco também, né? E sim, por causa disso, né? Havia um medo, uma preocupação em relação ao que aconteceu. Até uma visão exagerada da torcida do Flamengo. Uma coisa episódica que acontece por causa de uma associação de vários fatores, torcida organizada, associada a uma revolta que havia por causa do preço dos ingressos. Situações daquele dia, né? Existe o torcedor violento? Existe, mas aquele dia foi atípico. E a postagem do Twitter do Rueda? Foi simpática, né? Simpático, mas em teoria da comunicação a gente costuma analisar, fazer análise do discurso. Percebam que a frase sobre a torcida está separada da frase sobre diretoria, jogadores e comissão técnica. Sim. Ele se despede primeiramente da diretoria, dos jogadores da comissão técnica, depois em separado da torcida e ainda agradece a torcida não pelo conjunto da obra, mas pelo fato de os torcedores terem votado num plebiscito nele que queriam o Rueda. Quer dizer, ele não agradece o durante, ele agradece o antes, o que é sintomático. E no dia 21 aqui nesse RR, você também disse que o Carpegiani era o favorito, não é isso? Parece que a bola de cristal também. Não, é que a gente tem algumas fontes, né, o Davi? Eu fui repórter esportivo, cobri Flamengo 2 anos e meio nas décadas de 80 e 90. Realmente, o Carpegiani, eu dizia naquela ocasião, dia 21 de dezembro, o seguinte: o Carpegiani, essa história de coordenador técnico é para inglês ver. Ele estava ali já acionado pelo Rodrigo Caetano, que é amigo pessoal dele, foi lançado pelo Carpegiani nesse tipo de cargo de gestão. Carpegiani estava ali justamente para esperar o desfecho do caso Rueda. E aí, resolver a parada. Rueda não fica, entra Carpegiani. Por sinal, altos e baixos na carreira. Como jogador, foi um ídolo. Para mim, um dos melhores que vi na minha adolescência, né? Um ídolo. Como treinador, teve altos e baixos, foi campeão mundial interclubes pelo Flamengo, teve uma passagem não muito boa pelo mesmo Flamengo no ano 2000. Agora, é a solução que o Flamengo quase sempre encontra em casos como esse. Pintou a crise, pintou o problema, trazer alguém identificado com a história do clube. Agora, pulando para o Fluminense agora, pode ser fechado nos Estados Unidos aí a transação envolvendo o Henrique Dourado, não é isso? É uma pena ter que dizer isso para o torcedor tricolor, Davi, mas parece coisa de liquidação. Liquidação tricolor. E o Henrique Dourado pode ter a negociação dele para o Corinthians fechada nos Estados Unidos. Marcos Vinícius de Freitas, diretor, e o Pedro Abad, presidente, estão lá para a Florida Cup. Dirigentes do Corinthians também,
Roberto de Andrade, presidente corintiano, o negócio pode fechar lá mesmo. Vasco e Botafogo, novas contratações. Parece que o Botafogo tem que se conformar mesmo com o que tem lá, não é isso? Porque o que está chegando, inclusive, tem um jogador agora se apresentando, nesse momento, o Luiz Fernando. E Chiesa e Rony estão na pauta, Fernando Carvalho veio. São jogadores apenas razoáveis, Davi, não são jogadores para decidir. Podem até pintar aí com uma boa atuação, atuar de maneira diferente esse ano, mas são apenas razoáveis. E mesma coisa para o Vasco da Gama. De Sábado, por exemplo, é um jogador útil? É útil. Mas do útil ao gênio vai uma longa distância. Uma coisa é ser útil, outra coisa é ser talentoso, ser gênio. Marco Aurélio Carvalho, muito obrigado mais uma vez e continua aí vendo lá na frente. Hein? Obrigado, Davi. Muito obrigado aí pelas palavras. Aquele abraço, pessoal. Grande abraço.